Fala, família evolutiva, beleza? Aqui é o Rafael Rosas, coach, psicólogo, hipnólogo, terapeuta cognitivo comportamental, analista comportamental, psicossomático, várias formações. Enfim, eu não tô aqui para falar de mim, eu tô aqui para falar sobre o toque religioso, que é um tema que foi pedido para ser comentado aqui no meu canal, no nosso canal da família evolutiva, né? E como eu falei no vídeo anterior, esse não vai ser uma série de vídeos, mas vai estar entrando na série de vídeos sobre o toque, né? E de tema homossexual. Como eu falei, eu vou ampliar a série do toque para outros temas. E o tema religioso é um tema que traz muito sofrimento. Porque você questiona Deus, você xinga Deus, você briga com Deus, você tem pensamentos negativos, ruins, disfuncionais em relação a Deus, que vão estar incomodando, muitas vezes limitando a sua vida. Eu quero saber mais de você. Qual é o tipo de pensamento que você tem? Muitas pessoas têm, não só com Deus, mas com Cristo, com anjos, né? Muitas pessoas têm a imagem de ter relações sexuais com anjos, com o próprio Jesus, né? Homens e mulheres, né? Gays ou heterossexuais, não importa. Espero que esse tema não influencie você, mas sabe que é possível que influencie, né? O que eu estou falando agora, porque é muito comum. Mas eu estou falando aqui não para te influenciar de forma negativa, eu só preciso falar sobre a verdade, né? Então, por que você está tendo esse tipo de pensamento? É uma questão para se parar e se pensar. Eu estou montando uma aula, uma masterclass, que fala sobre a inteligência emocional. Os 6 passos para o desenvolvimento da inteligência emocional, que eu vou estar fazendo essa aula ao vivo numa plataforma exclusiva, né, que não vai ter repetição. E eu convido você a participar dessa aula, você que sofre sobre esse tema também, de toque de tema religioso, para que você venha entender melhor como equilibrar e lidar com as emoções contraditórias, né? E isso também vai te ajudar, com certeza, a mente. E no vídeo que eu gravei antes desse, eu falei sobre a questão do conhecimento, de buscar o conhecimento sobre Deus, sobre religiões diferentes, para saber qual a verdade que melhor encaixa com o seu coração. Essa verdade que vos libertará, como Cristo falava, é a verdade interior, a verdade que você encontra com a meditação, com a prece, com a oração, com a meditação, que você vai fazer a partir dos conhecimentos que você pode absorver, nos estudos que você vai fazer. É muito importante estudar. Deixar de lado esse preconceito, não alimentar esse preconceito. Porque eu fui criado na católica, eu não posso ir na batista, porque eu fui criado na igreja, eu não posso ir no centro espírita, eu sou espírita, eu não posso ir na igreja, né? Porque tem esse tema de toque religioso em todo tipo de religião. Deve ter, tem com certeza, tem espírita que trabalha com, né, que sofre com isso, né? Tem espírita, tem católico, tem batista, tem pentecostal, tem todo tipo de religião. Porque isso é uma condição humana, não é privilégio de uma religião ou outra não sofrer. Porque a gente é humano, a gente sofre, a gente tem limitações. E a nossa percepção é muito limitada. E geralmente, o que acontece, o que eu observo em todos os tipos de toque, o medo é uma questão, a hipervalorização do medo, né? Porque você acha que Deus, sendo o criador de todas as coisas, não consegue entender que você está com um transtorno mental? Depende do tipo de Deus que você acredita. Isso é sério. Qual o tipo de Deus que você acredita que exista? É o Deus do mal? É o Deus perverso? É o Deus vingador? É o Deus das guerras? É o Deus que se vinga, que tem a ira, que tem raiva, que condena, que mata, que destrói, que manda pestes e doenças? Se é esse Deus que você acredita, né? É complicado. Agora, se você acredita num Deus onipotente, que é bom de essência, que é justo, né? E por quê? Essas coisas de praga, isso tudo, né? Era tudo eram os fenômenos naturais
que aconteciam que eram atribuídos a Deus, né? Eram atribuídos a Deus como uma forma de mostrar poder sobre as outras regiões, as outras religiões, né? Que não eram aquelas que acreditavam ser superiores. Então, né? São fenômenos naturais que até hoje, né? A gente às vezes pensa nisso, né? Quando morre alguém que falou sobre não sei o que, sobre Deus, questionou, Deus castigou, tá vendo? Não pode mexer com Deus, porque Deus se vinga, Deus se ira e mata, Deus destrói famílias por causa de uma questãozinha. Será que Deus é uma coisa tão pequena e mesquinha e ridícula como acreditam que é? Eu não admito esse Deus. Esse Deus eu não quero para mim. Não é esse Deus que conforta o meu coração. Então tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que acham que Deus mata por elas, porque elas são justas, são as escolhidas, tem um Deus verdadeiro, e as outras pessoas que questionam ou que falam mal de Deus, ou que são ateístas, merecem morrer pela mão do Deus vingador. Que porra de Deus é esse, caralho? Eu não acredito nesse Deus. Eu não quero esse Deus na minha vida. O Deus que eu acredito é um Deus justo, bom e soberano. Então, por que eu tenho essa convicção hoje? Porque eu fui conhecer, estudar, entender melhor o que é Deus para mim. E essa foi a verdade que libertou meu coração. Do medo de ser condenado por um Deus que não dá oportunidades, simplesmente diz que tem que ser feito, e se não for feito desse jeito, vai para o inferno pela eternidade. Nem inferno eu não acredito mais, graças a Deus. O inferno não é eterno, é eternidade. É um tempo que não é possível calcular. É esse o sentido de eternidade, né, que a gente encontra na Bíblia. Vai sofrer no fogo do inferno pela eternidade. Não eternidade não é infinitude, né? Eternidade é um tempo que não é possível calcular. E quando eu fui estudar sobre outros tipos de religiões, sobre outros pensamentos, eu percebi, né, que esse inferno era mais uma questão simbólica, uma metáfora, uma analogia ao sofrimento, ao julgamento que a própria consciência do espírito, quando se liberta da visão limitada da matéria, né, vai estar passando por um período de sofrimento, no limbo, no umbral, que é o que a gente associa ao inferno, que a gente acredita ser o inferno, né? Não é igual a questão do diabo, né? O diabo é o opositor. O que é o opositor? O que é pecado? Pecado é erro, né? O que era errado, o que era certo, naquela época que foi escrita a Bíblia, que os primeiros livros do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, era uma época onde era certo as filhas embriagarem o pai e ter relações sexuais com o pai bêbado, desacordado, para propagar a descendência do pai. Isso era certo. Isso era o que Deus queria naquela época, o que acreditavam que Deus queria naquela época. Não era Deus que queria isso. Não é Deus que quer isso, aquilo. Deus não é contra os homossexuais. Deus não é contra, enfim, as pessoas que se prostituem. Deus não é contra nada. Deus entende que as pessoas têm um nível de consciência diferente, que elas estão num processo evolutivo infinito, estão passando por aqui, por uma das casas, uma das moradas na casa do Pai, que existem muitas moradas na casa do Pai. O que Cristo quis falar com isso, né? Não só em relação a esferas, como a terra, mas da morada interior. Ou seja, a liberdade de entender Deus, a sua perspectiva, a sua individualidade. Isso é uma morada. Deus está em tudo, em todos. Deus não é um senhor velho, ranzinza, de barba branca, sentado no trono lá em cima do céu, dizendo: você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Tem gente que acredita nessa ideia de Deus. Então,
Eu acredito que o toque de tema religioso seja uma busca interior da sua mente sábia, da sua mente inconsciente, de questionar os paradigmas que foram criados da sua concepção de Deus. Então, como você tem medo de questionar Deus, você alimenta o medo quando você deixa ele te dominar. Então questione, mas questione de uma forma consciente. Questione de uma forma consciente, com discernimento. Estude, conheça outros pontos de vista sobre Deus. Vai estudar sobre budismo, vai estudar sobre hinduísmo, vai estudar sobre kardecismo, vai estudar sobre outras denominações religiosas. Procura estudar a teologia. Estuda. Não, estuda a Bíblia também, tá? Porque muitas vezes as pessoas são religiosas de fachada. O crente de fachada, que vai com a Bíbliazinha embaixo do braço e só lá dá uma folhada lá quando o padre, o pastor está lá pregando. E em casa não tem uma atitude de ler a Bíblia, de buscar entender o que está ali, de atualizar, né, as informações, de entender o tempo, a geração e o momento que foi escrito aqueles livros, né? Isso poucas pessoas fazem, né? Eu fui na igreja aqui em Votuporanga, de um coach, né, que eu atendo, eu trabalho com ele, que ele é um pastor, né? Ele é coach de pregadores. E eu às vezes vou com ele no domingo. E esse domingo eu fui. E foi a primeira vez na minha vida, todas as igrejas, religiões, né? A não ser no espiritismo, né? Agora a igreja, foi a primeira vez que um pastor disse para ler mais sobre a vida de Paulo. Por exemplo, nessa ocasião a pregação era sobre Paulo. Para ler outras referências, a não ser na Bíblia. Para ler sobre os historiadores teólogos que estudaram a vida de Paulo. Eu fiquei assim, caraca, volto mais aqui, com certeza. Porque isso traz o discernimento. Isso traz a verdade que nos liberta, que é a verdade que conforta o nosso coração. Então fica aí a dica. Forte abraço, espero que esses vídeos possam ajudar você a entender melhor e a se libertar desse toque religioso que traz tanto sofrimento. E deixa nos comentários aqui para eu entender melhor o que está acontecendo com você. Se você se sentir mais à vontade, entre em contato comigo pelo WhatsApp. O link para você entrar em contato no WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, é o último link aqui embaixo. Eu espero que esses vídeos realmente possam estar ampliando a sua consciência para que você busque a verdade que libertará você. Um forte abraço.